Em uma quente noite de julho de 2018, em Brooklyn, Iowa, uma pequena cidade de apenas 1.400 habitantes onde as pessoas ainda deixavam suas portas destrancadas, uma jovem universitária de 20 anos saiu para sua corrida rotineira e simplesmente desapareceu. Molly Tibbetts, estudante de psicologia infantil na Universidade de Iowa, era conhecida por todos como uma das pessoas mais gentis que já existiu. Ninguém tinha uma palavra ruim para dizer sobre ela. O que começou como uma busca desesperada por uma jovem desaparecida, logo se transformou em uma investigação nacional que mobilizou centenas de voluntários, o FBI, e capturou a atenção de toda a América. Por mais de um mês, a pergunta assombrou a pacífica cidade rural. O que aconteceu com Molly? Molly Tibbetts era uma jovem de 20 anos, nascida em 8 de maio de 1998 em São Francisco, Califórnia. Filha de Laura e Rob Tibbetts, tinha 2 irmãos, Jake, mais velho, e Scott, mais novo. Após o divórcio dos pais em 2007, Molly mudou-se com a mãe e os irmãos para Brooklyn, Iowa, uma cidade pequena e tranquila com apenas 1.400 habitantes, localizada a 112 quilômetros a leste de Des Moines. Rodeada por vastos campos de milho, a comunidade era tão pacífica que muitos deixavam as portas destrancadas. Molly, estudante de psicologia infantil na Universidade de Iowa, era conhecida por sua personalidade sociável, coração generoso e habilidade de apaziguar conflitos. Durante o verão, trabalhava em uma creche no Grinnell Regional Medical Center, mostrando sua dedicação e pontualidade. Sua vida parecia promissora, com planos de futuro ao lado do namorado, Dalton Jack. Dalton, um jovem atlético que conheceu Molly em 2015 no ensino médio em Brooklyn, trabalhava na construção civil. O relacionamento deles, que já durava 2 anos, era sério, com Molly mencionando planos de casamento. Apesar de um breve affair de Dalton com outra mulher no início do namoro, Molly o perdoou, e o casal manteve uma relação sólida. Dalton, que aos 16 e 17 anos tinha um temperamento explosivo, afirmava ter mudado com o tempo, especialmente pela influência de Molly. Ele trabalhava frequentemente em projetos distantes, mas o casal mantinha contato constante, mesmo com Molly estudando em Iowa City durante o ano letivo. No dia 18 de julho de 2018, Brooklyn enfrentava um calor intenso, com temperaturas atingindo 31 graus Celsius. Molly, que passava o verão na cidade, estava na casa de Dalton, cuidando dos cachorros dele enquanto ele trabalhava a 209 quilômetros de distância em Dubuque, num projeto de construção de uma ponte sobre o rio Mississippi. Durante o dia, Molly ficou em casa estudando no laptop e mantendo-se fresca por causa do calor. Ela mantinha sua rotina normal, enviando mensagens pelo Snapchat para Dalton e navegando nas redes sociais. Por volta das 19h30, com o pôr do sol aliviando a temperatura, Molly decidiu sair para sua corrida noturna, uma prática comum. Vestiu shorts, um sutiã esportivo e tênis coloridos, levou os fones de ouvido e o celular, que nunca deixava para trás, e seguiu sua rota habitual. Saiu da casa de Dalton, correu pelas ruas da cidade e seguiu para leste por uma estrada asfaltada cercada por milharais. Naquela noite, porém, Molly não voltou para casa. Dalton, que enviava mensagens diárias para ela, incluindo um bom dia linda com um emoji de beijo, não recebeu respostas após a selfie que Molly mandou antes da corrida. Inicialmente, ele pensou que ela estivesse ocupada e foi dormir. Na manhã seguinte, 19 de julho, a preocupação começou quando o supervisor da creche onde Molly trabalhava ligou perguntando por que ela não apareceu para o turno. Molly era extremamente pontual e faltar sem aviso era completamente fora do comum. Suas redes sociais, normalmente ativas, estavam em silêncio total. Dalton contatou amigos e familiares, mas ninguém tinha notícias dela, o que disparou o alarme de que algo grave havia acontecido. A mobilização para encontrar Molly foi imediata e intensa. Dalton, temendo um sequestro, contatou o FBI,
já que abduções de adultos são raras em Iowa. O pai de Molly, Rob, voou da Califórnia para se juntar à busca. A pequena comunidade de Brooklyn se uniu, e cartazes com a foto de Molly foram espalhados por todo o meio-oeste dos Estados Unidos. Um site interativo foi criado para ajudar a coletar informações do público, enquanto voluntários de todo o país se mobilizavam, seja participando das buscas, seja contribuindo com doações online. A recompensa por informações sobre o paradeiro de Molly chegou a $400 mil, e milhares de dicas foram enviadas à polícia, embora nenhuma tenha levado a resultados concretos nas primeiras semanas. A operação de busca foi extensa. O FBI trouxe drones para sobrevoar os vastos campos de milho que dificultavam a visibilidade, enquanto voluntários realizavam buscas a pé e por via aérea. A polícia focou na rota de corrida de Molly, já que sabiam que ela havia sido vista correndo para o leste da cidade por uma amiga da família. Para rastrear seus movimentos, os investigadores obtiveram a senha do iPhone de Molly, compraram um aparelho idêntico no Walmart e clonaram seus dados. Usando sinais de torres de celular, confirmaram que Molly corria a uma velocidade normal, inferior a 16 km por hora, até que, em um ponto, seu celular parou por alguns minutos. Em seguida, os sinais indicaram que ela se movia a cerca de 96 km por hora, sugerindo que estava em um veículo. Isso reforçou a suspeita de abdução, mas a esperança de encontrá-la viva diminuía com o passar das horas, dias e semanas. A investigação começou pelo círculo íntimo de Molly, como é padrão em casos de desaparecimento. Dalton foi o primeiro suspeito devido ao relacionamento, especialmente porque mensagens entre ele e Molly indicavam alguns desentendimentos. No entanto, seu álibi era sólido. Ele estava em Dubuque, a 209 quilômetros de distância, trabalhando na construção da ponte, com várias testemunhas confirmando sua presença. Ele foi rapidamente descartado como suspeito. Após 4 a 5 semanas, a investigação ainda não tinha pistas concretas. Não havia testemunhas diretas do sequestro, nem câmeras que capturassem o momento exato. A única pista inicial era a confirmação de que Molly foi vista correndo na estrada 385, a leste de Brooklyn. O avanço decisivo veio quando investigadores revisaram imagens de câmeras de segurança da área. Um morador do nordeste de Brooklyn analisou as gravações de suas próprias câmeras, que tinham um atraso de 3 minutos, e encontrou algo que chamou a atenção dos investigadores. Às 19 horas e 45 minutos do dia 18 de julho de 2018, as câmeras captaram uma figura correndo na Boundary Street, que, com base na descrição e na rota, era muito provavelmente Molly Tibbetts. Apenas 20 segundos depois, um Chevrolet Malibu preto passou pela mesma rua na direção da corredora. O que tornou o veículo imediatamente suspeito foram suas características distintas: espelhos laterais cromados, maçanetas cromadas e rodas cromadas, todas modificações não originais de fábrica. Poucos segundos após a primeira aparição, o mesmo carro foi visto em uma rua paralela, como se estivesse rondando a área. Às 19 horas e 51 minutos, o Malibu reapareceu, agora voltando na direção oposta, como se estivesse seguindo a corredora. Finalmente, às 20 horas e 7 minutos, o veículo foi gravado novamente, na mesma direção, mas movendo-se visivelmente mais rápido. Esse comportamento de circular repetidamente na área onde Molly corria levantou suspeitas de que o motorista estava acompanhando seus movimentos de forma deliberada. A identificação do veículo se tornou a prioridade dos investigadores, que se perguntavam como encontrariam um carro com características tão específicas em uma cidade pequena como Brooklyn, com apenas 1.400 habitantes. A resposta veio rapidamente no dia seguinte, quando um delegado fora de serviço avistou o Chevrolet Malibu preto enquanto dirigia. Ele seguiu o carro discretamente até o motorista parar por conta própria. Na abordagem inicial, o delegado perguntou ao motorista se ele sabia algo sobre o desaparecimento de Molly, sem levantar suspeitas imediatas. O motorista, que se apresentou como John Budd, negou qualquer envolvimento ou conhecimento sobre o caso
e foi liberado. No entanto, 2 dias depois, os investigadores localizaram o mesmo indivíduo na fazenda Yarrabi, próxima a Brooklyn, onde ele trabalhava. Curiosamente, ele agora dirigia um carro diferente, pertencente à sua namorada, o que aumentou as suspeitas. Os policiais o convidaram para comparecer à delegacia para mais perguntas. Embora não fosse obrigado a aceitar, ele concordou voluntariamente em acompanhar os investigadores. Na delegacia, o interrogatório começou às 18 horas e se estendeu por mais de 11 horas, até às 4h35 da manhã. Durante o processo, veio à tona uma revelação significativa. O homem que se identificou como John Budd admitiu que seu nome verdadeiro era Christian Barrena Rivera, um imigrante indocumentado de 24 anos, natural de Guerrero, no México. Rivera chegara aos Estados Unidos aos 17 anos, sem permissão legal, e trabalhava na fazenda Yarrabi, próxima a Brooklyn, há alguns anos. A entrevista foi conduzida em grande parte pela oficial Pamela Romero, do Departamento de Polícia de Iowa City, que falava espanhol fluentemente. Apesar de ser uma policial novata, Romero trouxe sua experiência de vida para a sala de interrogatório, o que se provou valioso. Rivera inicialmente negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Molly, afirmando que mal sabia do caso e que não tinha informações úteis para compartilhar. O ponto de virada no interrogatório ocorreu quando os investigadores mostraram a Rivera uma imagem de seu Chevrolet Malibu captada pelas câmeras de segurança, próxima à rota de Molly na hora de seu desaparecimento. Confrontado com a evidência, Rivera mudou sua postura, dizendo: "Ah, sim, agora eu lembro quem é ela." Ele revelou algo perturbador. Tinha um cartaz de Molly como pessoa desaparecida em sua casa, um detalhe que os investigadores interpretaram como um possível troféu mantido pelo responsável pelo crime. Para pressioná-lo, os investigadores, incluindo o agente Nick Poitz, usaram a tática clássica de policial bom, policial mau. Poitz aumentou a pressão psicológica enquanto Romero tentava ganhar a confiança de Rivera, segurando suas mãos e apelando para sua integridade. Durante o interrogatório, Rivera alegou sofrer de apagões que o impediam de lembrar detalhes do que aconteceu. No entanto, ele começou a ceder, confessando que viu Molly correndo e a achou atraente, usando o termo hot para descrevê-la. Ele admitiu ter saído de seu carro e corrido ao lado dela, o que a levou a ameaçar chamar a polícia. Rivera disse que ficou bravo com a ameaça de Molly e, em seguida, lutou com ela, embora não tenha fornecido uma descrição clara do que aconteceu depois. Ele lembrava de ver sangue e de ter colocado Molly em seu carro. Mais tarde confessou ter levado o corpo para um campo de milho, onde o escondeu. Às 4h35 da manhã, após horas de interrogatório intenso, Rivera concordou em levar os policiais ao local exato onde havia escondido o corpo de Molly. Essa confissão, embora crucial, ainda precisava ser corroborada por evidências físicas para garantir a solidez do caso, mas marcou um momento decisivo na investigação, aproximando os investigadores da verdade sobre o que aconteceu com Molly Tibbetts naquela fatídica noite de julho. No dia 21 de agosto de 2018, após mais de um mês de buscas intensas, a investigação sobre o desaparecimento de Molly Tibbetts chegou a um momento trágico e decisivo. Seguindo a confissão de Christian Barrena Rivera, ele levou os policiais a um campo de milho remoto, no condado de Poweshiek, Iowa. O corpo de Molly foi encontrado coberto por talos de milho, em um local isolado, que indicava uma tentativa apressada de ocultação. A cena era devastadora. Molly estava muito decomposta, vestindo apenas um sutiã esportivo e meias, com suas roupas espalhadas pelo local. Seus tênis coloridos, uma característica marcante, ainda eram visíveis. A posição do corpo sugeria que ela sofreu uma agressão sexual antes de ser morta. A autópsia revelou que Molly foi esfaqueada entre 7 e 12 vezes, com ferimentos no peito, costelas, pescoço e crânio, sendo a causa da morte os ferimentos cortantes. Notavelmente, não havia sinais de luta prolongada no local,
sugerindo que o ataque foi rápido, sem dar a Molly tempo para reagir ou pedir ajuda. As evidências forenses fortaleceram o caso contra Rivera. Quando a polícia apreendeu seu Chevrolet Malibu preto, encontrou sangue no porta-malas e na borda do carro. Testes de DNA confirmaram que o sangue pertencia a Molly, estabelecendo uma conexão direta entre ela e o veículo de Rivera. Além disso, a confissão detalhada de Rivera, na qual ele admitiu ter levado Molly ao milharal, foi corroborada pelo fato de ele ter guiado os policiais diretamente ao local do corpo. As imagens de segurança, que mostravam o Malibu circulando de forma suspeita na área onde Molly corria, e os dados do celular dela, que indicavam uma parada abrupta, seguida de movimento em alta velocidade, 96 km por hora, reforçaram a linha do tempo do crime. Essas evidências formaram um conjunto sólido, ligando Rivera ao assassinato de Molly de maneira inquestionável. Na mesma data, 21 de agosto de 2018, Christian Barrena Rivera foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau. Durante a prisão, ele permaneceu calmo e sem expressão, o que chocou os policiais diante da gravidade do crime. Considerado um risco de fuga devido ao seu status de imigrante indocumentado, sua fiança foi inicialmente fixada em US$ 1 milhão, mas posteriormente aumentada para 5 milhões. O caso rapidamente ganhou atenção nacional, não apenas pela tragédia, mas também pelo status imigratório de Rivera, que veio do México aos 17 anos sem permissão legal. O então presidente Donald Trump usou o caso em sua campanha contra a imigração ilegal, o que gerou uma onda de tensão. Colegas de Rivera na fazenda Yarrabee, que não tinham relação com o crime, foram alvos de perseguição e intimidação, levando uma família mexicana inocente a deixar Brooklyn, abandonando seu filho de 17 anos, Ulisses Félix. Em um gesto notável de compaixão, Laura, a mãe de Molly, adotou Ulisses, garantindo que ele pudesse continuar seus estudos e construir um futuro melhor, mostrando um exemplo de amor em meio à dor. Antes do julgamento, surgiram problemas legais significativos. Em setembro de 2018, Rivera se declarou não culpado, retratando completamente sua confissão inicial. Em agosto de 2019, sua defesa argumentou que os direitos Miranda, que garantem que o suspeito seja informado de que suas declarações podem ser usadas contra ele, não foram lidos corretamente durante o interrogatório. Isso tornou a confissão inicial inadmissível em tribunal, um golpe para a promotoria. A alta visibilidade do caso forçou a transferência do julgamento para outro condado por questões de segurança, e a publicidade intensa causou adiamentos. A defesa pediu mais tempo para preparar o caso, o que foi concedido, e a pandemia de Covid-19, em 2020, atrasou ainda mais o processo. O julgamento foi finalmente marcado para 17 de maio de 2021, quase 3 anos após o crime. O julgamento, realizado no condado de Poweshiek, atraiu atenção nacional e lotou o tribunal. Rivera manteve sua postura fria e sem emoção, enquanto a família de Molly, ainda devastada, acompanhava o processo. O promotor Scott Claver apresentou 3 pilares de evidência: o vídeo do Chevrolet Malibu circulando na área e horário do desaparecimento de Molly, o sangue dela encontrado no carro de Rivera e suas confissões iniciais, onde admitiu achá-la atraente e ter lutado com ela após ela ameaçar chamar a polícia. A promotoria argumentou que essas provas juntas só poderiam levar a um veredicto: Rivera era culpado. Dalton Jack, agora sargento da 82ª Divisão Aerotransportada, testemunhou, descrevendo Molly como uma pessoa alegre, brincalhona e cheia de vida. Ele explicou que se alistou no exército para lidar com a dor de sua perda e reforçou seu álibi sólido, já que estava a 209 quilômetros de distância em Dubuque no momento do crime, com colegas confirmando sua presença. A defesa, liderada pelo casal Chad e Jennifer Freese, tentou desviar o foco para Dalton, destacando seu affair anterior e um suposto temperamento explosivo quando adolescente, sugerindo que ele poderia estar deprimido e ter problemas no relacionamento com Molly. A estratégia, porém, não ganhou tração, já que o álibi de Dalton era incontestável. A oficial Pamela Romero,
que conduziu o interrogatório de 11 horas, deu um testemunho poderoso, relatando como Rivera admitiu achar Molly atraente e hot, e como ele a levou ao milharal, lembrando de carregar o corpo sobre o ombro e cobri-lo com folhas de milho. Ela destacou a frase de Rivera: "Eu te trouxe aqui, não trouxe. Isso significa que eu fiz." A defesa contra-atacou, mostrando trechos de vídeo sem áudio do interrogatório, onde Rivera parecia dormir, argumentando que ele estava exausto, trabalhando 12 horas por dia, 12 de 14 dias por semana, e que a confissão poderia ser falsa devido à pressão de mais de 11 horas de interrogatório. Em uma reviravolta surpreendente, a defesa chamou Rivera para testemunhar. Ele apresentou uma história completamente nova, alegando que 2 homens mascarados, armados com facas e vestindo suéteres, o forçaram a dirigir seu carro até encontrar Molly. Segundo ele, um dos homens, chamado Jack, o mesmo sobrenome de Dalton, saiu do carro, matou Molly e colocou seu corpo no porta-malas, ameaçando Rivera e sua filha se ele falasse. Rivera disse que levou o corpo ao milharal por medo, mas não chamou a polícia porque estava assustado. A promotoria desmontou essa narrativa no contra-interrogatório, pressionando Rivera com perguntas diretas. "Você esfaqueou Molly Tibbetts, não foi?" Ele negou. "Você sozinho levou Molly ao milharal?" Ele confirmou. "Os 2 homens não ajudaram?" Ele respondeu: "Correto." "Você a deixou lá por 5 semanas?" Ele admitiu: "Correto." A história dos homens mascarados foi considerada implausível e desmoronou completamente. Nos argumentos finais, a promotoria reiterou que Molly saiu para correr e nunca voltou, vítima de um ataque brutal por Rivera, que a esfaqueou repetidamente porque estava bravo e queria um relacionamento com ela. Eles destacaram que apenas Rivera sabia onde o corpo estava, e sua nova história não fazia sentido. A defesa pediu que o júri não decidisse com emoção, questionando se Rivera, com 1,70 m e 57 quilos, poderia ter dominado Molly tão rapidamente, e insistiu que a confissão era falsa, já que Rivera, um imigrante indocumentado sem fluência em inglês, estava vulnerável e sem apoio. Eles argumentaram que havia dúvida séria e pediram um veredicto de não culpado. Após 7 horas de deliberação ao longo de 2 dias, em 28 de maio de 2021, às 13 horas, o júri anunciou o veredicto. Christian Barrena Rivera era culpado de homicídio em 1º grau. Ele permaneceu silencioso e sem expressão. Na sentença, o juiz foi claro: "Você e apenas você mudou para sempre as vidas daqueles que amavam Molly Tibbetts." A pena obrigatória em Iowa para homicídio em 1º grau é prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E Rivera foi condenado a isso. A defesa tentou um novo julgamento, alegando que 2 amigos de infância de Molly poderiam ser culpados. Mas o pedido foi negado, embora a sentença tenha sido brevemente adiada. A condenação foi confirmada, encerrando o longo processo legal que marcou a nação. Após a condenação de Christian Barrena Rivera, o caso de Molly Tibbetts deixou marcas profundas não apenas na pequena cidade de Brooklyn, Iowa, mas em todo o país. Molly, uma jovem de 20 anos cheia de vida e sonhos, tornou-se um símbolo de amor, resiliência e tragédia. Sua memória foi honrada de maneiras tocantes pela comunidade e por sua família, que buscou transformar a dor em ações positivas. Centenas de pessoas se reuniram em um memorial na Universidade de Iowa, onde Molly estudava psicologia infantil para celebrar sua vida e seu impacto. Esse evento reuniu amigos, familiares e até desconhecidos que se comoveram com sua história, reforçando o quanto ela era amada e admirada por sua energia contagiante e coração generoso. Para manter viva a lembrança de Molly, a comunidade de Brooklyn criou a Corrida Memorial Molly Tibbetts, um evento anual que atrai centenas de corredores de todos os Estados Unidos. A corrida não apenas celebra a paixão de Molly por correr, mas também arrecada fundos para a psiquiatria infantil em um hospital local, uma causa alinhada com o sonho dela de trabalhar com crianças. Além disso, uma estátua foi erguida em sua homenagem, decorada com obras de arte feitas por crianças,
um tributo comovente ao futuro que Molly planejava, ajudando jovens com seu trabalho em psicologia. A família de Molly, especialmente seus pais, Laura e Rob, pediu publicamente que as pessoas se lembrem dela por como viveu, uma jovem alegre, brincalhona e dedicada, que tocava a todos com seu sorriso e bondade, e não apenas pela forma trágica como sua vida terminou. O impacto do caso de Molly Tibbetts vai além de sua memória pessoal, trazendo à tona questões sociais e políticas profundas. A tragédia expôs divisões nacionais nos Estados Unidos, especialmente em torno do tema da imigração, já que o status de Rivera, como imigrante indocumentado, foi amplamente explorado por figuras políticas, como o então presidente Donald Trump, para alimentar debates. Isso gerou tensões. Apesar disso, o caso também destacou a força de uma comunidade unida em tempos de crise. A mobilização de voluntários, a dedicação de policiais e o apoio de pessoas de todo o país mostraram o poder da solidariedade diante da adversidade.